Olá, eu sou Alexandre Corneta e a gente agora vai falar sobre dicas e gatilhos para o fechamento. Quando aquele cliente que você se preparou e converteu ele, trouxe até a clínica, comparece à clínica e realiza a avaliação, chegou então o momento do fechamento. O fechamento é um passo muito importante dentro do processo comercial e você tem que estar muito bem preparado. Para isso é importante que você entenda qual é a abordagem correta e aprenda algumas dicas, alguns truques e segredos que você pode utilizar dentro desse processo. Vamos dar uma olhada em todos eles agora. Em algumas clínicas, dentro do processo comercial, você também será responsável por fazer o fechamento. Ou seja, aquele paciente que passou pelo agendamento, compareceu, o doutor fez a avaliação e agora chegou a hora de fazer o fechamento, de negociar a forma de pagamento, realizar o contrato para que ele então comece o tratamento. E você irá participar dessa etapa. Lembre-se de alguns cuidados muito importantes. Primeiro, vá até a recepção e com um tom de voz adequado, procure chamar essa pessoa para a sua sala, onde você vai conversar com ele e acertar os últimos detalhes sobre o contrato. Segundo, chame ele pelo nome completo, a pessoa. Se for um menor, procure chamar também o pai, ou a mãe, ou o acompanhante, o responsável que estiver com ele. E lembre-se, esse momento é o momento da gente ter uma postura receptiva e realmente entusiasmada e realmente a fim de proporcionar um bom momento para o nosso futuro cliente. Então esse momento não é aquele momento para a gente fazer de qualquer jeito, com baixo astral, de qualquer jeito, como se fosse mais uma atividade, como se a gente tivesse um pouco cansado, um pouco sem entusiasmo, um pouco até de saco cheio com aquela tarefa. Não, mostre para ele que realmente você está empolgado, interessado e tem muito prazer em fazer aquilo, em proporcionar um bom momento para ele. Após chamar esse paciente, cumprimente-o de forma receptiva e conduza-o para a sua sala. Na sua sala, então, o primeiro momento é o momento da gente fazer o quebra-gelo, que é introduzir o assunto. Pergunte para ele, por exemplo, então, você foi atendido pelo doutor ou pela doutora, com o nome dela, né? Pela doutora Ana ou pelo doutor João? Como que foi? E aí ele vai te contar um pouco de como que foi esse atendimento que aconteceu. E aí vamos imaginar que a situação tenha sido de um aparelho ortodôntico. E você pergunta para ele, então quer dizer que você foi indicado pelo doutor João para um tratamento ortodôntico? E aí ele provavelmente vai falar, sim, o doutor João me falou que seria necessário um tratamento ortodôntico. E nesse caso você tem uma deixa. Qual é a deixa? Olha, o doutor João ou a doutora Ana tem muita experiência, tem muito know-how na área, conhece muito bem, é especializado no que está fazendo. E aí então você passa toda a autoridade do doutor e principalmente da clínica em relação àquele tipo de tratamento, para deixar a pessoa bem segura e ciente de que a indicação feita pelo doutor e pela doutora foi o que era melhor para ele. Lembre-se então nesse momento de falar para ele que aquele tratamento ortodôntico é algo muito importante, que merece uma atenção especial, principalmente em relação à saúde. Comece sempre pelo aspecto saúde. O tratamento indicado é importante para a parte de saúde do futuro paciente. Uma boa dica para a gente quando for começar a fazer o processo de negociação, se for um aparelho, se for ortodontia, é fazer aquela pergunta, olha, você já tem a documentação? E é sempre legal a gente ter ali dentro da sala com a gente toda essa documentação. Mostrar para ele os moldes, o raio-x, as fotos, mostrar para ele os traçados. E aí ele já começa a materializar, tocar e ver aquele tratamento que ele vai fazer a partir daquele momento. E aí você pode comentar sobre os valores, quais são os valores que ficam aqueles materiais e frisar e reforçar, por exemplo, que naquela campanha onde as pessoas veem através das campanhas que foram feitas na internet, tem uma diferença de negociação, ou seja, você pode oferecer ali alguma vantagem para ele. Olha, tá vendo? Aqui a gente tem os descontos dos materiais dessa documentação, ou aqui você vai ganhar a documentação. Enfim, é uma boa deixa para você começar a colocar o cliente dentro do tratamento que ele vai ter como paciente. Ele já começa a materializar o que vai acontecer, ele já começa a ter um contato real com o que ele vai passar e já se começa a ver dentro do tratamento e de você mostrar que ele está tendo algumas vantagens, que você vai fazer aquela documentação e que de alguma forma, por ele ter chegado até ali, naquele processo que ele passou, estando ali, tendo vindo pela internet, ele tem algum benefício, ele vai ter alguma diferença no tratamento. E aí chegou a hora, na negociação, do momento do ganho, do momento onde o paciente vai perceber tudo aquilo que ele vai ganhar. Informar os benefícios oferecidos pela campanha, ou seja, aquela campanha
tem algumas vantagens, ele tem algumas vantagens por ter passado pelo processo, por ter visto na internet, chegado até o consultório, que ele vai ter a documentação sem custo, ou seja, incluso no tratamento. Isso faz parte da política da clínica, do consultório, mas de repente é um bom chamariz colocar a documentação sem custo. O aparelho fixo vai estar incluso, não vai ter taxa para fazer a instalação, mensalidade com valor diferenciado, informar os valores dos laboratórios, documentação, quanto que vai ficar, forneça para ele o valor da documentação, né? Quanto que vai ficar o aparelho, quanto que é a mensalidade, né? E principalmente, esse é o momento de você despertar o interesse e a urgência no paciente. Você quer ficar com essa vaga da promoção que você viu pela internet agora? Aproveite essa ocasião. Então esse é o momento para a gente criar a urgência no nosso cliente. E aí, tudo dando certo, ele já confirmou com você que quer fazer o tratamento, esse é o momento de reforçar alguns pontos importantes. E a gente vai fazer uma checagem em alguns pontos que são importantes. Vamos então pedir os documentos do paciente. Vamos fazer o preenchimento do contrato, explicar as datas de vencimento, formas de pagamento. Depois vamos pegar a assinatura dele no contrato e já receber a primeira parcela e agendar para o paciente para já vir a fazer a documentação. Então a gente já agenda quando que ele vai voltar para fazer a documentação. E a gente dá as boas-vindas para esse nosso paciente. Diz para ele que é um prazer em tê-lo conosco como cliente, como paciente, e de forma educada a gente conduz ele de volta até a recepção. É muito frequente dentro do processo de negociação aparecerem algumas dúvidas. Que dúvidas são essas? Tempo de tratamento. Quanto tempo vai durar todo o tratamento? Quantidade de consultas. Quantas vezes ele vai ter que voltar até terminar todo o tratamento? Em média, quanto tempo isso dura? Quantos aparelhos complementares? Quantos aparelhos ele vai precisar usar depois do aparelho principal? Desistência do contrato. Se ele desistir do contrato, o que acontece? Faltas, como funciona se ele não puder vir numa data que foi marcada, que foi agendada para fazer o tratamento? Troca de dentista. E se precisar durante o tratamento trocar de dentista, como que isso vai funcionar? Então essas dúvidas são dúvidas frequentes que podem acontecer dentro do processo de negociação, quando você está ali na sala com o cliente, ele está pensando em como começar o tratamento. Então prepare-se para atender todas essas dúvidas, para sanar todas essas dúvidas. Isso será importante dentro do processo de negociação. Então, para a negociação do fechamento, ou seja, o que é importante a gente fazer nesse último momento para assinar realmente o contrato, para que todo aquele processo comercial dê certo, é a gente estar muito bem preparado. Tenha bastante informação sobre o processo de tratamento que ele vai passar, de como foi o processo de avaliação dele com o doutor ou com a doutora, colete todas essas informações enquanto ele está aguardando para ser chamado, enquanto o paciente vai ser chamado para a sua sala, converse com o doutor ou com a doutora e colete todas essas informações. E aí, a partir do momento que você se prepara bem para essas dificuldades, essas perguntas que o paciente vai fazer normalmente, você vai estar muito mais segura e tranquilo para poder conduzir esse processo. E isso vai garantir para você o maior número de fechamentos dentro desses futuros clientes que chegam para você dentro da clínica. Eu te espero agora no próximo encontro, onde a gente vai ter mais um pouco de conversa sobre o processo comercial dentro da odontologia. Até lá!